A vida pode mudar em um instante. No minuto, eu era Charlotte, 31 anos, felizmente casada e cheia de planos para o futuro. No minuto seguinte, eu era uma viúva, encarando opções de velórios para meu marido. Foi isso que aconteceu comigo 6 meses atrás. Meu Ryan se foi, ele faleceu de mal súbito inesperadamente. Desde então, tenho me afogado em uma tristeza profunda, tentando desesperadamente descobrir como viver nessa nova e dolorosa realidade. As primeiras semanas passaram como um sonho nebuloso. Eu estava tão ocupada com os preparativos do funeral, recebendo inúmeras ligações e passando noites em claro. Se meus pais não tivessem assumido a maior parte do trabalho, não sei como eu teria suportado. Charlotte, querida, minha mãe disse suavemente, numa voz mais gentil do que jamais a tinha ouvido, nós já organizamos tudo com a funerária. Você só precisa se concentrar em você agora. Um grupo de apoio para pessoas que perderam seus entes queridos se tornou meu refúgio. Todas as sextas à noite, eu me sentava em círculo com outros que entendiam a dor lancinante que apertava meu peito. Alguns dias são mais difíceis do que outros, eu disse em um encontro, minha voz quase um sussurro. Às vezes, acordo e esqueço que ele se foi, só por um segundo. Esther, que havia perdido o marido 3 anos antes, segurou minha mão com carinho. É normal, querida. O luto vem em ondas, ela disse com gentileza. Com o passar do tempo, precisei lidar com outras questões. Ryan havia se certificado de que eu ficaria bem financeiramente. Tínhamos uma casa no subúrbio, um apartamento na cidade e uma boa quantia no banco. Eu poderia ter deixado meu emprego na agência de design, mas a ideia de ficar em casa sozinha o dia todo me assustava. Então, optei por trabalhar meio período, o suficiente para me manter ocupada. A maior surpresa foi como meu relacionamento com meus pais mudou. Crescendo, sempre senti que eles se importavam mais com minha irmã mais nova, Beatriz. Eles nunca perdiam as apresentações de dança ou recitais que ela participava, enquanto isso, as minhas notas boas eles sequer se davam ao trabalho de ver e falavam bom trabalho. Mas depois que Ryan morreu, algo mudou entre nós. Eu me sentia tão sozinha, quis ficar cada vez mais próxima deles. Então, eu me ofereci para ajudar meus pais, enviando $4.000 todo mês. Nem pensei 2 vezes. Nossos jantares semanais na casa deles se tornaram algo que eu esperava ansiosamente. Mamãe preparava seu macarrão famoso, papai servia vinho e conversávamos sobre todos os tipos de coisas. Pela primeira vez na vida, senti que eles estavam realmente prestando atenção em mim. Charlotte, conte-nos mais sobre esse novo projeto em que você está trabalhando, papai perguntava, mostrando um interesse genuíno no meu trabalho pela primeira vez. A campanha de publicidade está indo bem, eu respondia, apreciando a sensação de ser vista. Meu chefe acha que pode trazer alguns clientes novos. Mas tudo mudou na noite em que minha irmã Beatriz veio jantar. Ela entrou grávida de 7 meses e, como sempre, toda a atenção da sala se voltou para ela. Beatriz estava morando em um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Eu não a via desde o funeral de Ryan. Beatriz, querida, sente-se aqui, mamãe disse, correndo para o lado dela e gentilmente me empurrando para o lado para abrir espaço para sua filha favorita. Você precisa de outra almofada? Seus pés estão inchados. Assim, eu desapareci novamente no fundo. Era como se eu tivesse ficado invisível. O foco deles estava totalmente em Beatriz e sua gravidez. Aquela velha sensação de ser ignorada voltou e doeu. Pensei que tinha superado isso, mas retornou tão rapidamente. Então, quem é o pai? Perguntei durante o jantar, tentando participar da conversa. Você já contou a ele sobre o bebê? O rosto de Beatriz mudou. Ela pareceu irritada. Isso não é da conta de ninguém, ela disse bruscamente, enquanto mexia na comida no prato. Não preciso contar a todos sobre minha vida pessoal. Mamãe a defendeu rapidamente. Charlotte, não faça perguntas. Sua irmã não deve explicações a ninguém. Não pude deixar de notar como isso era diferente de como eles me tratavam quando eu estava tentando engravidar por meio de tratamentos de fertilidade.
Eles sempre faziam perguntas, davam conselhos não solicitados e queriam atualizações constantes. Mas com Beatriz, eles respeitavam a privacidade dela sem pensar duas vezes. Mais tarde, durante outro jantar, perguntei novamente: mas como você vai administrar tudo sozinha? Bebês custam caro. Beatriz acenou com a mão como se não fosse nada. Aquele sorriso convencido de sempre apareceu em seu rosto. Não se preocupe comigo ou com meu bebê. Não vamos precisar de nada de ninguém, ela disse com confiança. Eu tenho tudo sob controle. Eu deveria ter prestado mais atenção naquele sorriso. Eu o tinha visto muitas vezes antes. Beatriz sempre começava algo novo, apenas para desmoronar pouco depois. Houve o negócio de milkshakes que durou 3 semanas, o treinamento de coach que ela nunca terminou e aquela vez em que perdeu 4 meses de aluguel em um investimento em criptomoedas. Confie em mim, ela disse, acariciando a barriga com um olhar de confiança que deveria ter me alertado. Desta vez, tudo vai sair exatamente como planejei. Papai olhou para ela como se ela tivesse acabado de encontrar a cura para uma doença grave. Essa é a minha garota, ele disse orgulhosamente. Ela sempre encontra um jeito de cair em pé. Eu dei outra mordida no assado, tentando engolir a sensação familiar de ser a segunda melhor. Algumas coisas nunca mudam, pensei enquanto observava meus pais pendurados em cada palavra que Beatriz dizia. A ligação de Beatriz veio numa sexta-feira de manhã. Eu estava absorta em campanhas de publicidade quando o nome dela brilhou na tela do meu celular. Hesitei em atender. Nossas conversas eram geralmente curtas e um tanto desconfortáveis, mas algo me fez aceitar a ligação dessa vez. Charlotte, ela começou com aquela voz excessivamente doce que só usava quando queria algo. Vou fazer o chá de bebê no próximo fim de semana, na casa da mamãe e do papai. Eu realmente adoraria que você viesse. Eu não esperava por isso. Nossa última conversa de verdade tinha sido no funeral do Raya, e mesmo ali ela parecia distraída e desconfortável. Você tem certeza? Perguntei, sem conseguir esconder minha surpresa. Eu podia contar nos dedos as vezes que Beatriz havia me convidado para alguma coisa. Claro, ela riu, embora não soasse natural. Você é minha única irmã. Não seria a mesma coisa sem você. Além disso, tenho algo especial planejado. Algo no tom de voz dela fez meu estômago se revirar, mas ignorei a sensação. Eu vou, respondi, já pensando em ideias de presentes. Talvez essa fosse a maneira dela de consertar as coisas entre nós. No final de semana seguinte, cheguei à casa dos meus pais carregando presentes bem embrulhados. Mesmo que Beatriz e eu nem sempre nos dessemos bem, aquele ainda era meu futuro sobrinho ou sobrinha. A casa parecia ter sido atingida por uma tempestade de tons pastel. Balões rosa e azuis estavam por toda parte, serpentinas penduradas em cada parede e, no meio da sala, erguia-se um bolo de fraldas gigante, decorado como se pertencesse a uma festa elegante. Era típico da Beatriz transformar tudo em um grande evento. Metade da cidade parecia estar ali. Tia Michele conversava com as filhas, as amigas do clube de bridge da mamãe haviam tomado conta do sofá e a antiga colega de quarto de Beatriz da faculdade estava perto da poncheira, rindo de histórias antigas. Hora dos jogos. Beatriz anunciou, caminhando pela multidão em um lindo vestido de maternidade que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Ela estava radiante, mas algo na maneira como sorria me deixava inquieta. Seus olhos encontravam os meus do outro lado da sala, mantendo meu olhar por tempo demais. Participamos de todos os jogos de chá de bebê de costume, adivinhar o tamanho da barriga dela usando um barbante, escolher uma data para a chegada do bebê e aquele jogo bobo com barras de chocolate derretido e fraldas. Acabei ganhando o jogo de medir a barriga, e Beatriz não pareceu muito feliz com isso. Durante toda a festa, ela continuou me olhando de um jeito estranho, como se estivesse esperando por algo. Depois que a abertura dos presentes começou, ela fez um grande show ao reagir a cada pequeno item de bebê. Cada body e aparelho recebia mais entusiasmo que o anterior. Então, ela pegou meus presentes. Segurou a manta e tocou suavemente o desenho com os dedos. Após um momento,
bateu na taça para chamar a atenção. A sala ficou em silêncio. Meu coração de repente começou a bater mais rápido, e eu não sabia por quê. O ar parecia pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Estava ficando difícil respirar. Quero agradecer a todos por terem vindo hoje, Beatriz começou, uma mão repousando em sua grande barriga, mas há algo mais que preciso dizer. Acho que é hora de todos saberem quem é o pai do meu bebê. Meu coração acelerou ainda mais. Beatriz olhou diretamente para mim, e naquele instante eu já sabia, mesmo antes que ela dissesse as palavras. Eu podia sentir. Mas saber não tornou a dor menos intensa. O pai, ela disse em voz alta, sua voz ecoando na sala agora silenciosa, é Ryan Brown, o falecido marido de Charlotte. O mundo ao meu redor pareceu inclinar. Através do zumbido alto nos meus ouvidos, eu ainda podia ouvir as pessoas ofegando e sussurrando. Tia Michelle cobriu a boca em choque. As amigas de faculdade de Beatriz se aglomeraram, sussurrando rapidamente. Mas o que mais me machucou foi ver a expressão calma no rosto dos meus pais. Eles não estavam surpresos. Eles já sabiam. Antes que eu pudesse sequer começar a entender o que estava acontecendo, Beatriz continuou falando. Sua voz estava cheia de orgulho enquanto se virava para mim. Como este bebê é o único filho de Ryan, tenho direito à metade de tudo que ele deixou. Isso significa a casa, o apartamento, o dinheiro. Meu filho merece a herança do pai. Tudo começou a girar. Agarrei-me ao encosto de uma cadeira para não cair. Então, minha mãe e meu pai deram um passo à frente e ficaram de cada lado de Beatriz, como se a estivessem protegendo. Charlotte, papai disse, usando seu tom sério, você precisa fazer o que é certo. Seu sobrinho merece o que é dele. De alguma forma, minha voz falhou, embora tenha saído rouca e seca. Vocês estão mentindo. Todos vocês estão mentindo. Ryan nunca faria isso. O sorriso de Beatriz mudou. Tornou-se frio e cruel. Ela pegou o celular. Então, como você explica isso? Ela mostrou a tela, e meu mundo inteiro se estilhaçou novamente. Lá estavam eles, Ryan e Beatriz, abraçados, se beijando no que parecia ser um quarto de hotel. Outra foto os mostrava de mãos dadas em um restaurante que eu não reconhecia. Ele me amava, Beatriz disse alto o suficiente para todos ouvirem. Ele ia te deixar por mim. Nós íamos contar a todos. Então ela parou. Seus olhos se encheram de lágrimas, e elas começaram a escorrer pelo seu rosto. Mas então o pior aconteceu, e todos os nossos planos desapareceram. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia pensar. Meu corpo se moveu sozinho. Peguei minha bolsa, empurrei a multidão de convidados chocados e cambaleei até meu carro. Ouvi mamãe me chamando, mas eu já estava saindo da garagem. A viagem para casa foi um borrão. Minha mente repetia aquelas fotos sem parar, tentando entendê-las. As fotos do restaurante deviam ter sido durante aqueles jantares de negócios que Ryan sempre mencionava. O hotel provavelmente era uma daquelas viagens que ele dizia ser a trabalho. Meu celular começou a vibrar no momento em que entrei pela porta da frente. Beatriz estava me enviando mensagem após mensagem, dezenas delas. Eram capturas de tela das conversas dela com Ryan. Eu não a amo mais. Não a amo há muito tempo. Contaremos a todos depois do divórcio. Você é a única que eu quero. Mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos. Uma mensagem após a outra pipocava na tela do meu celular, e cada uma era como um novo corte no meu coração. As datas nas mensagens mostravam que as conversas deles aconteciam há meses. Durante todo esse tempo, enquanto eu passava por tratamentos de fertilidade dolorosos, pensando que eu era a razão pela qual não podíamos ter filhos, meu marido e minha irmã estavam planejando uma nova vida sem mim. Naquela noite, eu não conseguia ficar parada. Caminhei pela minha casa, tocando as coisas de Ryan, olhando as fotos nas paredes, me perguntando se algo daquilo tinha sido real. Nossa vida inteira juntos tinha sido uma mentira? Às 6 da manhã em ponto,
o telefone tocou novamente. Eram meus pais. Deixei tocar algumas vezes antes de atender. Charlotte, você precisa ser razoável sobre isso, papai disse, sequer se dando ao trabalho de dizer olá. Quanto mais rápido você concordar em dar a Beatriz a parte dela da herança, mais fácil será para todos. A frieza e a certeza em sua voz me enfureceram. Mais fácil para quem? Para Beatriz? Para eles? Para todos nós, mamãe acrescentou. Percebi que eles estavam no viva voz. Você não quer que isso vire uma bagunça, querida. Mal consegui formular as palavras. Quando vocês souberam deles? Houve um silêncio, uma pausa que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Finalmente, mamãe falou, nós sabemos há um tempo. Raya nos contou alguns meses antes do mal súbito acontecer. As palavras dela me atingiram como um soco. Alguns meses. Eles sabiam já há meses e, durante esse tempo, me deixaram chorar no funeral de Raya enquanto fingiam me consolar. Eles continuaram aceitando o dinheiro que eu enviava todo mês, mesmo sabendo o que ele e Beatriz tinham feito. Traidores. A palavra soou fria e definitiva. Todos vocês. Encerrei a ligação e bloqueei os números deles. Minhas mãos tremiam quando abri o aplicativo do banco, mas não hesitei. Interrompi o pagamento mensal que estava enviando a eles. Se precisavam de dinheiro, que fossem pedir à amada Beatriz. 3 semanas se passaram, cheias de chamadas perdidas e mensagens não lidas. Então, recebi um e-mail de Beatriz. Ela disse que me processaria se eu não lhe desse metade de tudo que Raya havia deixado. Ela usou a palavra voluntariamente, mas soou mais como uma ameaça. Eu não conseguia me obrigar a responder. Eu nem conseguia pensar na traição de Ryan ou em quantas pessoas deviam tê-los visto juntos enquanto eu permanecia na escuridão. As coisas no trabalho também pioraram. Os sussurros começaram. Alguns colegas me lançavam olhares tristes, outros tentavam esconder seus sorrisos. Eu podia senti-los falando pelas minhas costas. Então, Osvaldo, meu chefe e um dos únicos amigos verdadeiros que me restavam, me chamou para sua sala. Eu desabei no meio de uma reunião com um cliente. Osvaldo, meu chefe, olhou para mim com gentileza e disse, tire um tempo. Pago ou não pago, o que funcionar para você. Seu emprego estará aqui quando você estiver pronta para voltar. Assenti, me sentindo grata, e arrumei minhas coisas naquele mesmo dia. As semanas seguintes foram todas iguais. Mal saí de casa. Mandava entregar minhas compras, não atendia a porta quando tocava e passava horas olhando fotos antigas, tentando encontrar sinais que eu havia perdido. Cada lembrança feliz agora parecia falsa, cada momento do meu casamento estava arruinado pela verdade de que Raya havia vivido uma vida secreta com minha própria irmã. Então, descobri pelo Facebook que Beatriz havia dado à luz um menino. Na foto, ela estava sorrindo na cama do hospital. Nossos pais estavam ao lado dela, olhando orgulhosamente para o novo neto. O bebê estava enrolado em uma manta amarela que eu havia dado de presente para o chá de bebê dela. Pareceu um tapa na cara. Fechei o aplicativo rapidamente, mas não antes de ver o nome do bebê, Ryan Jr. Uma semana depois, um envelope grosso chegou pelo correio. Minhas mãos tremiam enquanto eu o abria. Eu já sabia o que era, uma intimação judicial. Beatriz estava me processando por metade de tudo que Ryan havia me deixado. Ela dizia que o filho dela merecia a herança do pai. A carta judicial era fria e clara, ela queria a casa, metade do dinheiro e parte do apartamento no centro da cidade. Passei 4 dias procurando o advogado certo antes de escolher James Morissette. Ele tinha uma ótima reputação em casos difíceis de herança. Senhora Brown, ele disse, folheando papéis em sua mesa, seu rosto calmo, mas sério, tenho que ser honesto. Sua irmã tem provas fortes de que ela e seu marido tiveram um relacionamento de longo prazo. Há mensagens de texto, fotos e até depoimentos de testemunhas, incluindo seus pais. Ele fez uma pausa para ajustar os óculos.
Em casos como este, a prova de um relacionamento próximo e um filho biológico geralmente faz com que o tribunal sinta simpatia pelo lado da criança. Eu ainda estava tentando processar essa notícia horrível quando meu telefone tocou naquela noite. Era um número desconhecido. Alô, respondi. É Charlotte Brown? Perguntou uma voz feminina que eu não reconhecia, mas algo na maneira como ela falava parecia estranhamente familiar. Sou Aurora Clark, a mãe de Ryan. O mundo pareceu inclinar novamente. Agarrei o balcão da cozinha para me equilibrar. Isso é impossível, sussurrei. Ryan me disse que era órfão. Ele disse que seus pais morreram quando ele era pequeno. Ele disse que cresceu em lares adotivos. Receio que essa tenha sido outra mentira, ela disse, sua voz amarga, mas não cruel. Você se encontraria comigo? Há coisas que você precisa saber, coisas que podem te ajudar. Concordamos em nos encontrar na manhã seguinte em um pequeno café no centro da cidade, um lugar neutro. Cheguei cedo, meu estômago cheio de nervos. Pedi um café e esperei. Eu nem consegui beber meu café, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a xícara quando ela entrou. A forma como ela parecia me chocou. Ryan tinha os olhos dela, o sorriso dela, até a mesma maneira graciosa de se mover. Ela andava exatamente como ele. Eu estava no funeral, ela disse depois que nos sentamos em uma cabine silenciosa, longe de qualquer um que pudesse nos ouvir. Eu estava na última fila, vestindo um vestido preto e um véu. Eu não consegui me obrigar a falar com você então. Ryan e eu não nos falávamos há anos. De repente, me lembrei dela. A mulher silenciosa que saiu antes do final da cerimônia. Na época, eu estava tão afogada na minha dor que não pensei muito nela, mas agora a lembrança era clara, a mulher elegante de preto, afastada da multidão, o rosto escondido atrás de um véu escuro. Por que você está me contando tudo isso agora? Perguntei, tentando não soar tão incrédula depois de tudo que havia descoberto sobre Ryan. Era difícil confiar em alguém que tinha sido próximo a ele. Aurora enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope gasto. As bordas estavam dobradas, como se tivesse sido carregado por um tempo. Porque ouviu o que sua irmã está tentando fazer, ela disse, e porque, mesmo com tudo o que aconteceu, não quero que outra mulher sofra por causa das mentiras do meu filho. Seus dedos tremiam enquanto ela deslizava o envelope pela mesa. Abriu lentamente, minhas mãos também tremendo. Dentro, estavam prontuários médicos datados de 11 anos atrás, apenas um ano antes de Ryan e eu nos casarmos. Ao ler o papel, senti o sangue escorrer do meu rosto. Azoospermia completa. Permanentemente estéril. Nenhuma chance de concepção natural. As palavras médicas me atingiram como socos. Ryan tinha feito esse teste quando tinha 26 anos. Ele ficou arrasado depois de receber esses resultados, Aurora disse baixinho. Foi uma das últimas coisas que conversamos antes de pararmos de nos falar. Eu não conseguia dizer uma palavra. Todos aqueles anos que passei tentando engravidar, indo a médico após médico, tomando injeções de hormônios, chorando, me culpando, tudo tinha sido uma mentira cruel. Ryan sabia que não podia ter filhos, mas nunca me contou. Quando o dia do tribunal finalmente chegou, a sala estava cheia. Beatriz estava sentada na primeira fila, segurando gentilmente o bebê Ryan Jr., nossos pais estavam bem ao lado dela, parecendo orgulhosos e protetores. Ela estava vestida como a perfeita mulher em luto, um vestido preto simples, quase sem maquiagem e uma expressão triste e ensaiada no rosto. Quando ela subiu ao estrado, representou bem o papel. Seus olhos brilhavam com lágrimas enquanto falava sobre seu profundo amor por Ryan. Tudo o que quero é o que é justo para meu filho, ela disse, sua voz tremendo. Ele merece o legado de seu pai. Meu advogado, Sr. Morissette, permaneceu calmo e esperou até que ela terminasse sua atuação. Então começou a falar, meritíssima, gostaria de apresentar provas de que toda a alegação da senhorita Taylor é falsa. Ele se aproximou da juíza e entregou os prontuários do hospital. A juíza leu os papéis, seu rosto sem demonstrar emoção.
O advogado de Beatriz levantou-se rapidamente, questionando a origem dos documentos e se eram reais. O rosto calmo de Beatriz finalmente se quebrou. Esses papéis são falsos, ela gritou, segurando o bebê com força. Ela inventou tudo para roubar a herança do meu bebê. Mas o Sr. Morissette permaneceu calmo. Meritíssima, ele disse, esses registros mostram que o Sr. Brown não podia ter filhos. Portanto, estamos solicitando um teste de DNA para provar quem é o pai verdadeiro. Beatriz sorriu como se tivesse vencido. Isso não é possível, ela disse. Ryan era órfão e seu corpo foi cremado. Não há ninguém para testar. Na verdade, respondeu o Sr. Morissette, virando-se para a multidão, gostaria de apresentar Aurora Clark, a mãe biológica de Ryan Brown. Aurora se levantou, e uma onda de surpresa preencheu o tribunal. Mesmo do meu lugar, pude ver o rosto de Beatriz empalidecer. Estou disposta a fazer um teste de DNA, Aurora disse claramente, para descobrir se este bebê é realmente meu neto. A juíza assentiu. Um teste de DNA está ordenado. Nos encontraremos novamente assim que os resultados estiverem prontos. Beatriz parecia que ia desmaiar. Sua pele estava pálida e ela cambaleou na cadeira. Nossa mãe correu para ampará-la, lançando-me um olhar de ódio, mas pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti uma pequena ponta de esperança. O tribunal ficou em silêncio enquanto a juíza abria o envelope com os resultados do teste de DNA. Beatriz estava sentada rigidamente em sua cadeira, o bebê dormindo pacificamente em seus braços, alheio a tudo o que estava acontecendo. Os resultados mostram claramente, disse a juíza com voz firme, que não há nenhuma conexão genética entre a criança e a senhora Aurora Clark. Isso significa que Ryan Brown não é o pai desta criança. Toda a sala ofegou. O rosto de Beatriz desabou, e ela começou a chorar, o rímel escorrendo pelo seu rosto. Senhorita Taylor, disse a juíza, sua voz agora severa, a senhora gostaria de explicar por que mentiu para este tribunal? Beatriz abraçou o bebê com força. Sua voz estava fraca. Eu estava saindo com mais de um homem na época em que Ryan faleceu. Pensei que ninguém nunca descobriria. Ele tinha dinheiro e eu precisava. Então a senhora tentou enganar sua própria irmã? Perguntou a juíza bruscamente. A senhora até usou seus pais para ajudar nessa mentira. Eu só queria que meu bebê tivesse uma vida boa, Beatriz sussurrou, mas dessa vez sua atuação não funcionou. Até nossos pais pareciam chocados, finalmente entendendo o quão longe ela tinha ido. A juíza deu sua sentença imediatamente. Este tribunal decide em favor da ré, Charlotte Brown. Todas as reivindicações de Beatriz Taylor sobre o espólio são permanentemente rejeitadas. Senhorita Taylor, a senhora tem sorte de a senhora Brown não ter entrado com uma ação legal por tentativa de fraude. Fora do tribunal, meus pais se aproximaram de mim. Mamãe estava chorando, e papai parecia mais velho do que jamais o tinha visto. Nunca tinha visto papai tão abatido. Charlotte, querida, mamãe disse, estendendo a mão para mim, nós não sabíamos que Beatriz estava mentindo. Queremos consertar as coisas. Temos passado por dificuldades desde que você parou de enviar o dinheiro mensal. Ergui a mão para impedi-la. Não. Simplesmente não. Então peguei meu celular, bloqueei os números deles ali mesmo, na frente deles, e fui embora sem olhar para trás. Aurora estava esperando perto do meu carro. Você está bem? Ela perguntou gentilmente. Para minha surpresa, eu ri. Sabe de uma coisa? Acho que sim. Ou vou ficar. Respirei fundo. Estive pensando naquele apartamento no centro que Ryan me deixou. Eu nunca gostei muito dele, muitas lembranças, mas talvez você gostaria. Os olhos dela se arregalaram. Charlotte, não, eu não poderia. Por favor, eu disse firmemente. Você me ajudou muito com aqueles prontuários médicos, em um momento que eu estava me sentindo abandonada. Deixe-me lhe dar algo em troca. Uma semana depois, entreguei a ela as chaves. Ela começou a chorar e me abraçou apertado. Eu nunca pensei que teria uma filha, ela sussurrou.
Isso foi há 7 meses. Minha antiga família ainda tenta me contatar por meio de parentes distantes e amigos em comum, mas eu cortei esses laços também. Beatriz até enviou uma carta dizendo que estava arrependida, que havia mudado e precisava de ajuda com o bebê. Joguei-a fora sem abrir. Em vez disso, agora tenho jantares semanais com Aurora. Estamos lentamente nos conhecendo, compartilhando histórias sobre Ryan, as boas e as ruins. Ela está me ajudando a entender que, mesmo que Ryan não fosse o homem que eu acreditava que ele fosse, isso não apaga todos os momentos felizes que compartilhamos. Ontem, finalmente empacotei as últimas coisas de Ryan. Aurora me ajudou a doar algumas para a caridade e guardar o resto em um depósito. Enquanto trabalhávamos, ela me contou histórias sobre Ryan quando criança, antes de todas as mentiras começarem. De alguma forma, isso ajudou. Tornou mais fácil acreditar que uma boa parte dele existiu em algum momento. Ainda não estou pronta para namorar novamente, mas comecei a viver minha vida. Voltei a trabalhar em tempo integral, entrei para um clube de leitura, estou indo à academia, e até planejando minhas primeiras férias sozinha. Às vezes, quando me olho no espelho, mal reconheço a mulher que me encara. A vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender. Perdi a família em que nasci, mas encontrei uma nova que nunca esperei. Não é a vida que planejei, mas talvez seja a vida que eu sempre deveria ter tido. Obrigada por ouvir a história de Charlotte. Ela foi resiliente o tempo todo e teve capacidade de encontrar luz, mesmo na escuridão. Conte aqui nos comentários o que você achou dessa história, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe o vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para mais histórias marcantes.